Uma mistura de sons e ritmos diferentes dá um toque original a essa banda. Tudo começou quando o grupo de alunos viu na universidade uma oportunidade de mostrar o seu talento musical. No programa de hoje você vai conhecer a Bizarra Banda, da Faculdade de Medicina da UFJF. E hoje nossa equipe veio até o estádio Salles Oliveira, no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, para conhecer a trajetória de Evaldo, ex-lateral direito do Tupi. O Mosaico dessa semana vai te contar a trajetória do narrador esportivo Marcos Moreno. Não saia daí, o Mosaico está apenas começando. Fique com a gente. Marcos Moreno nasceu em Santos Dumont, onde viveu até começar a trabalhar no rádio e se mudar para Juiz de Fora. A partir de agora, torcedor, o som eu faço, a imagem você cria. Bem, na realidade eu comecei a gostar de narrar futebol quando moleque ainda, né? Meus 8, 10 anos de idade, meus irmãos jogavam botão e eu não era muito bom no botão, no jogo de botão. O que aconteceu? Eu comecei a ficar narrando os jogos, pegava uma caneca e começava a narrar futebol. E comecei no rádio em 1986, na época a Rádio Cultura de Santos Dumont. Simplesmente num fim de semana eu estava no estádio, aí ouvindo a transmissão do jogo, e o narrador falou que precisava, se alguém tinha condições de vir fazer um teste e tudo mais. Aí no outro dia eu já estava lá na rádio para fazer um teste. Aí passou, já na quarta-feira eu já estava fazendo um teste com ele, e no domingo eu já havia estreado fazendo reportagem. Fiz 3 meses só de reportagem, mas sempre quis ser narrador. E você teve algum radialista que te influenciou? Na época, sim, o Paulo César Magela. Eu sempre ouvia a Rádio Solar, ouvia também a Rádio Nova Cidade, com o saudoso Silva Júnior, que já veio a falecer. E no âmbito nacional, sem sombra de dúvida, eu ainda sou da época de Jorge Cury, Valdir Amaral, Osmar Santos. E sem sombra de dúvida, o narrador que me lançou, Juarez Salles, também. Uma coisa eu falo, a melhor coisa que tem para você aprender a fazer rádio é ouvir rádio. E quais foram as rádios que você já passou? Olha, eu comecei na Rádio Cultura de Santos Dumont, aí depois em 1991 com Márcio Guerra na Rádio Solar. Lá eu fiquei em 1991 e 1992. Acabei saindo da Rádio Solar por causa não dava para conciliar os 2 empregos. Eu trabalhava na Siderúrgica Mendes Júnior, sou metalúrgico também, mas a vontade de narrar era tão grande que logo depois, 6 meses depois, eu fui para a Rádio Nova Cidade. Em 95 eu voltei a transmitir jogos em Santos Dumont pela Rádio Serra Azul FM. Fiquei lá até 96. Em 96 eu vim para Juiz de Fora, a convite do Fernando Luiz, com a Rádio Juiz de Fora, que é hoje a Rádio Globo 910. Em 2001 voltei a narrar futebol em Santos Dumont até 2002. Em 2003 voltei a Juiz de Fora para transmitir na 107 FM, que era também Rádio Juiz de Fora FM. Lá fiquei até 2008, sendo que em 2004 a Rádio Solar, através da época do Simval Cruz e da Elizabeth Gouveia, me convidaram para retornar com o programa Super Bate-Bola. Estamos até hoje aí, graças a Deus. Morena, além do esporte, trabalhou em uma outra área na rádio? Não, apenas programas esportivos mesmo. Eu produzo e apresento os programas de esportes da rádio e as transmissões de futebol. A Bizarra Banda hoje se encontra em sua 2ª formação, mas quase chegou ao fim pouco tempo depois de começar. Taubaté, como e quando surgiu a banda? Então, a banda surgiu em 2008, com na época os integrantes da bateria, que não queriam só a bateria que a gente faz nas arquibancadas, queriam fazer algo a mais. Eles se reuniram, colocaram guitarra, vocal, teclado e começaram esse projeto da Bizarra Banda, de se apresentar em churrasco, apresentar em festa da medicina. E na época foi muito sucesso, só que não durou muito tempo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na bateria no primeiro período, e aí sempre ficou vontade, né, de voltar com a banda. A gente começou a fomentar essa ideia de voltar com a banda, e aí tinha um pessoal que tocava muito bem, guitarrista, tinha baixista e tal. Aí, a partir daí, a gente começou a brincar e acabou voltando. E por que do nome Bizarra? Então, isso começou com os encontros de jogos que a gente tem, né, de regionais da medicina de Minas Gerais. E aí, chegava a nossa torcida lá para os jogos, e nossa torcida era muito diferente das outras, né? A gente gostava um pouquinho mais de bagunça que os outros, fazia umas coisas esquisitas.
E aí as outras equipes começaram a chamar a gente de Bizarro. E a gente acabou abraçando a causa e virou a bateria Bizarra. O que não pode faltar no repertório da Bizarra? Então, o repertório da Bizarra é bem eclético, assim. Desde o início a gente preocupou em pegar a música que todo mundo conhecia, sempre música atual, e vai do funk, do rock, para deixar a galera pirada. Como que faz para entrar na banda? Qualquer aluno pode participar? Assim, qualquer aluno. A premissa nossa é que a banda veio da bateria. Então, todos aqui um dia fizeram parte da bateria ou ainda fazem. Não precisa saber tocar nada, que todo mundo aqui foi aprendendo aos poucos, quem já sabia alguma coisa. É só ter a animação, ter a alegria e disposição para ensaiar, que está dentro da banda. Evaldo Anâncio teve sua vida marcada pelo esporte desde a infância. Nascido no interior do Espírito Santo, o futebol fez com que ele viesse para Minas Gerais ainda na adolescência. Sou natural do Espírito Santo, de Afonso Cláudio, né? Minha família toda é de lá, onde, né, eu me inspirei através do futebol amador, né? Tive aquela sensação que eu teria uma chance, né, no futebol profissional, então onde eu encarei com tanta seriedade. E sua vida é marcada pelo futebol. Foi uma influência na época da infância, dos pais? De onde surgiu essa paixão? Acho que surgiu de mim mesmo, porque eu comecei no futebol amador na minha cidade, né, no time da minha cidade, jogar lá no Botafogo, lá de Afonso Cláudio, onde fui sendo o destaque do time. Então algumas pessoas perguntaram se eu queria dar sequência nessa carreira. E eu falei que tinha vontade, mas só que não tinha condições. E graças a Deus eu achei uma pessoa que me deu uma oportunidade, onde hoje eu me tornei um jogador profissional. E esse início de carreira é muito difícil, né, Evaldo? Conta pra gente como que foi essa experiência e por quais times você passou ainda enquanto era jogador na categoria de base. Nossa infância era muito difícil, né? A gente não tinha assim, recursos, né, financeiros para manter assim, ir para uma cidade grande. Mas eu tive a felicidade de ir para uma cidade chamada Itarana, também no Espírito Santo, já com 14 anos de idade. E depois eu me transferi para a capital, né, Vitória, onde eu tive a oportunidade de passar pelo infantil do Vitória, passei pelos juniores do Desportivo, onde eu tive assim, um início de carreira, né, que eu fui olhado por alguém diferente e que me deu a oportunidade de me transferir para Belo Horizonte. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, já fui indicado para o Atlético Mineiro e com 2 testes que eu fiz, eu já fui aprovado. E depois dessa experiência em BH, por onde mais você passou? Então eu fui emprestado para o Atlético de Três Corações, onde a gente se tornou profissional. Eu também tive uma boa temporada no Alfenense, né? Depois também eu passei pelos outros clubes, como o Flamengo de Varginha, passei pelo Palmeiras São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Tive uma passagem rápida no União Barbarense também, do interior de São Paulo. Depois, rápido também, eu passei pelo Bragantino, onde depois de mais de 2 anos eu retornei ao sul de Minas, onde meu passe pertencia ao Alfenense, onde depois que eu me transferi para o Tupi. Não saia daí, pois no próximo bloco nós vamos conhecer a trajetória de Evaldo no Tupi Futebol Clube. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Bom,